paz a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nas cartas para Deus eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com o seguinte título: Gato de armazém não caça. Gato de armazém não caça. Nem parece algo, né, que vem da parte do Senhor. Mas deixa Deus te surpreender. A palavra que me levou nesse pensamento está lá em Lucas, o capítulo 6, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e a Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Só até aqui, amados. Bom, por que a palavra de hoje tem esse título, né? Gato de armazém não caça. Aqui Jesus chamou seus 12 apóstolos, ele escolheu, ele tinha muitos seguidores, e aqui ele escolheu dentre aqueles seguidores esses 12. Quem eram esses 12? Ali entre esses 12 haviam pescadores, pessoas de agricultura, tinha um cobrador de impostos, tinha um ladrão. Por que ele escolheu essas pessoas, né? E aí me veio esse raciocínio, essa associação, né? Que gato de armazém não caça. Se você pensar como que é um gato que mora numa casa onde ele recebe tudo, um gato de armazém mesmo, né? Um gato de armazém, se ele vê um rato passando, ele não vai pegar. Porque ele tem comida fácil ali. Um gato que vive numa casa onde ele tem a ração na hora certa, a água na hora certa, se passar um bicho lá, ou uma barata, um rato, ele não vai lá pegar. Porque tá fácil ali para ele. E aqui a gente olhando a escolha dos apóstolos, a gente não vê, por exemplo, um mendigo, a gente não vê pessoas ricas. Ah, mas tinha pessoas pobres, tinha pessoas pobres, mas não tinha moradores de rua. Ah, mas tinha um cobrador de impostos, ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, mas ele trabalhava. Ah, então você está dizendo aí que Jesus faz distinção de pessoas, né? Ele escolheu fazendo distinção de pessoas. Não, Jesus não faz distinção de pessoas, né? Jesus veio para nos mostrar, inclusive, algo diferente do que está na palavra, que ali a palavra de Deus, né? Os caminhos de Deus eram só para o povo judeu. Jesus veio para quebrar esse paradigma. Depois o apóstolo Paulo também, né? O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo depois da ressurreição de Jesus, que não estava aqui entre os 12. Ele foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não tinha nenhuma ligação com o povo judeu. Então Jesus não faz distinção de pessoas, e Paulo veio a servir a Jesus através
de uma incomodação de Jesus sobre a vida dele, para mostrar para todos nós que Deus não faz distinção de pessoas, que Jesus não faz distinção de pessoas. Mas aqui ele escolheu os 12 apóstolos, trabalhadores, cobradores de impostos, um ladrão. Não escolheu aqueles que estavam acomodados. A gente pensar, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Não estou criticando os acomodados, as pessoas que passam dificuldades, mas muitas delas se acostumam a viver de migalhas. A pessoa está ali, morando na rua, muitas delas de fato não têm uma oportunidade, entram no vício das drogas, mas muitas delas não querem. Elas se contentam ali com aquelas migalhas. Elas se contentam ali de ter um prato de comida e um cobertor quente. Ou elas não se contentam com aquilo, mas elas se permitem viver daquela forma. Elas precisam de ajuda. Muitos, principalmente os dependentes químicos, porque isso é uma doença, né? Elas precisam de ajuda, mas muitas delas não querem ajuda. Você pensar também, existem muitas pessoas aí sem ocupação, alguns aposentados. Tem aposentado que trabalha a vida inteira e depois que ele para de trabalhar, as pessoas falam, agora eu vou curtir a vida, e aí passa um tempo e a pessoa falece ou a pessoa adoece. Fala, nossa, na hora de curtir a vida, a pessoa adoeceu, a pessoa se entristeceu, porque ela vinha num ritmo bom e ela parou e ela não achou um sentido para a vida. E ela se entristece, e ela passa seus dias com dificuldades porque ela acha que ela não é mais útil para a sociedade. Todos nós temos utilidades para a sociedade, para nós mesmos, para nossa família, para Deus. Mas aqui Jesus escolheu os 12 apóstolos porque eram pessoas que podiam ajudá-lo. Não eram pessoas que tinham se acomodado, não eram pessoas que perderam o propósito, não eram pessoas ricas, né? Quantas pessoas ricas tem por aí que tá tudo fácil na mão delas, como aqui o gato de armazém, né? Elas não vão caçar, elas. Será que se Jesus tivesse chamado alguma pessoa muito rica que vivia num palácio, por exemplo, será que ela ia deixar toda aquela fartura, toda aquela riqueza para seguir a Jesus? A gente vê na palavra de Deus dois casos. Zaqueu, que era um homem rico, que buscou a Jesus e que prometeu a Jesus dar metade do que ele tinha aos pobres, e se tivesse tirado algo de alguém, ele restituiria em dobro. Ele era um homem rico que entendeu o que Jesus veio fazer nessa terra. Já o jovem rico não, né? O jovem rico, Senhor, eu faço tudo certo, eu pago os impostos, eu ajudo as pessoas, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. O que mais eu preciso para O que mais eu preciso para ir ao céu? O que mais eu preciso para Deus me receber? E Jesus falou, vende tudo que tem e me siga. E aquele jovem rico se entristeceu e foi embora. Então teve sim o rico que ouviu a Jesus, que queria caminhar com Jesus, que queria obedecer a Jesus, Zaqueu. Mas houve também aquele que nem o nome, né? Não se cita, a Bíblia não fala nem o nome dele, mas que era rico, abastado e fazia tudo certo. Só faltava aceitar Jesus, né, como está na palavra, faltava reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador para que ele seguisse nos caminhos de Deus, fosse abençoado e fosse salvo. Tem pessoas também sem ocupação, vivendo aí das migalhas dos outros,
que gastam, ao invés de gastar o tempo buscando a Deus, ao invés de gastar o tempo ajudando pessoas, ficam por aí fazendo fofocas, criando intrigas, criando problemas, sendo problema na vida das pessoas. Tem pessoas trabalhando, que entram num serviço, entram num trabalho abençoado. Quando a pessoa entra, se o chefe pedir, ela vai até o chão. Mas ela começa a crescer um pouco, ela começa a escolher o que fazer, ela começa a se achar melhor que os outros, começa a criticar o trabalho das outras pessoas, começa a dar trabalho de fato, começa a irritar aqueles que estão à volta, que ela perde o propósito no meio do caminho. E quantas pessoas ricas hoje, você pega alguns países aí que as pessoas são muito ricas, o que mais acontece lá é depressão, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Aqui no Brasil também tem, viu? Tem muito. Pessoas com problemas psicológicos porque entediadas, né? Porque elas perderam o propósito. Porque elas perderam o propósito. Pessoas vivendo tribulações, né? Pessoas que estão sempre na luta, estão sempre na batalha. Ah, mas tá na batalha é bom. É bom porque a gente se fortalece, a gente tá nos caminhos de Deus. Sim, depende do ponto de vista. A palavra de Deus vai nos dizer que passaremos nessa vida por lutas, angústias e aflições. Estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos a lutas, batalhas, angústias e aflições. Mas tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Por que esse tem de bom ânimo? Porque quando a gente se acomoda, as batalhas vêm. Quando a gente se acomoda, quando a gente se contenta com as migalhas, as lutas vêm. Você passa um dia bom, 2 dias, 3 dias bons, daqui a pouco vem uma luta, às vezes vem uma atrás da outra. Por que será? Muitas vezes é para o nosso crescimento, muitas vezes Deus nos coloca aí num deserto para que a gente aprenda, para que a gente busque, para que a gente entenda qual é o propósito dele, como Jesus fez aqui com os 12 apóstolos, ensinou, curou, ensinou a eles a curar, declarou que façam em meu nome. Se fossem algumas pessoas acomodadas, elas não teriam seguido a Jesus. Ah, mas tinha um ladrão lá, tinha. Tinha um ladrão que de alguma forma ele não parava, né? Ele conseguia as coisas dele através do roubo. E o que Jesus tentou mostrar era aí, tentou mostrar que até o ladrão teve uma chance. Até Judas teve uma chance de mudar. Mas ele quis, ele traiu Jesus, ele seguiu o que ele já fazia, ele não quis mudar de atitude, mas ele teve chance. Ele teve uma chance. Então, amados, aqui gato de armazém não caça porque tá fácil. Você busca a Deus quando você está na tribulação, quando você está na batalha. E a primeira coisa que você faz, que eu e você, né, que nós fazemos quando nós recebemos de Deus algo que nós estamos pedindo é deixá-lo. Então, você está falando essa palavra é só para quem é morador de rua, é só para o rico que não busca, é só para o aposentado que perdeu o propósito? Não, é para todos. Inclusive para mim, quando essa palavra veio ao meu coração, veio à minha mente, né? Quando Deus me revelou essa palavra, né? O coração do homem é enganoso, por isso que a gente tem que buscar na Bíblia, buscar na palavra de Deus o entendimento. Não pode ir pelo que está no nosso coração, porque o coração é enganoso.
Foi para mim também. Foi para mim também quantas vezes a gente busca a Deus e quando a gente recebe o que a gente está pedindo a Deus, a gente se afasta, a gente busca menos, a gente ora menos. A gente acha que não precisa ler a palavra, a gente acha que não precisa mais buscar a Deus, porque a gente já recebeu mesmo, né? É igual gato lá de armazém, ele já comeu, para que ele vai correr, para que ele vai se exercitar, para que ele vai caçar? Mas aí, como a gente está falando da palavra de Deus, vamos continuar aqui mesmo em Lucas 6, e aí você vai entender melhor o que eu estou tentando dizer. Olha lá a partir do versículo 20. A palavra de Deus que continua dizendo assim: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de sorrir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome com o mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que caluniam, e ao que ferir a sua face, oferece-á também a outra. E ao que houver retirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Só até aqui. Então, aqui o próprio Jesus revela, né? Aqui o próprio Jesus revela o porquê ele escolheu aqueles apóstolos, o porquê ele escolheu aquelas pessoas. Porque as que têm fartura estão acomodados. Aos que têm as migalhas também estão acomodados. Aqueles que acreditavam nos verdadeiros profetas da época, seus pais eram abençoados, né? Aos que acreditavam nos falsos profetas e seguiam os caminhos daqueles profetas, seguiam a orientação daqueles profetas, seriam amaldiçoados. Então, amados, que tem um jeito sim. No mundo nós passaremos lutas e aflições. Mas temos que ter bom ânimo, porque aquele que veio nesta terra venceu o mundo, que é Jesus. E quando a gente para de buscar, quando a gente se acomoda, a gente começa a passar por lutas, está sujeito a doenças, depressão, tédio. Você que está acomodado, você que tem uma vida que hoje não está trabalhando, tem recursos, glória a Deus por isso. Deus abençoe e que mantenha assim. Mas não se acomode, busque a Deus, ajude pessoas, leve a palavra na vida das pessoas, busque a palavra você também, busque o entendimento, né? Você que tem passado por lutas, que está aí na condição de migalhas,
Quando você tiver uma porta aberta, não desanima, faça o seu melhor naquela porta aberta. Ah, mas eu tô ganhando pouco, mas e quando você não estava ganhando nada? Ah, mas esse lugar só me explora, mas e quando você estava parado? Faça o seu melhor lá hoje de repente, e continue buscando a Deus e uma porta melhor pode se abrir. Então, amados, que a gente não seja aqui como o gato de armazém, que tem a refeição na hora certa, a água na hora certa e para ele tá bom. Nós não viemos para esse mundo para isso. Se a gente olhar, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e assim como os animais, né, nós temos instintos, nós temos os animais têm, muitos deles têm instinto de caça, nós temos os nossos, e a gente vai perdendo o nosso instinto, a gente vai perdendo o nosso propósito quando a gente não busca a Deus, quando a gente se acomoda. E aí tudo que não vem de Deus toma conta das nossas vidas. Acomodação, e aí a acomodação gera tristeza, a tristeza gera depressão, gera várias síndromes, síndrome do pânico, todas as síndromes que existem no mundo de hoje. Fica fixo na televisão, fica fixo no celular. Tem muitas pessoas que passam um dia no celular e por que que elas depois têm que fazer tratamento, né? Porque a televisão, o celular, eles criam muitas muitos estímulos, né? A televisão, o excesso de TV, o excesso de tudo, né? Até água em excesso faz mal. O excesso de tudo causa muito um estímulo em nós sem que a gente saia do lugar, né? E aí quando a gente olha o mundo ao nosso redor, a gente entra no mundo do celular e fica estimulado com tudo que a gente vê, com tudo que tem ali, com todos os recursos que tem ali. Aí você sai dali, olha pro dia e fica tudo chato, né? Tudo que está em volta é chato. Tudo que está em volta perde o sentido, porque a mídia, o celular principalmente, né? Cria estímulos que a gente não tem nem ideia o quanto mexe com a nossa cabeça. Ah, então já tá falando aí para não ficar no celular, né, irmão? Não. Tô falando que há um tempo para todas as coisas. Vai lá em Eclesiastes 3. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo para todas as coisas. E quanto mais tempo a gente passa naquilo que não é para passar, mais aquilo tira a gente do foco e nos leva à ruína. Mais aquilo tira a gente da presença de Deus e tá, eu vou ficar o dia inteiro agora buscando a Deus. Deveria, deveria. Mas há um tempo para todas as coisas, até para buscar Deus. Porque se você está só buscando e as outras coisas, e o seu alimento, e os seus recursos, e a sua família, e a sua casa, e os seus amigos, e as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, por isso que há um tempo para todas as coisas. Aprenda a controlar esse tempo, como eu também. Como eu disse, nessa palavra, primeiro ela vem para mim, ela bate em mim de fato, e aí eu compartilho. Porque quando Deus mostra para mim, não é só para mim. É para eu compartilhar e fazer aquilo, fazer com que aquilo possa chegar na vida das pessoas para que elas reflitam, como eu tenho refletido. Todas as palavras que eu gravo. Então, amado, reflita sobre essa palavra, que a gente não se acomode nas nossas vidas, que a gente busque a Deus, busque ajudar as pessoas, busque ajudar ao próximo, busque levar a palavra para o próximo. Quantas pessoas estão aí desiludidas, sofrendo, passando angústias e aflições, porque elas nem têm esse conhecimento. Aqui em Lucas 6 é a fórmula perfeita, né? Como Deus é perfeito, né? Como Jesus é perfeito. Aqui é a fórmula perfeita do porquê ele escolheu aquelas pessoas e do porquê que aquelas pessoas que se acomodam, as pessoas que têm tudo, por que que elas sofrem tanto. Porque a gente cria ilusões nas nossas cabeças. O coração do homem é enganoso. Quando a gente acha que a gente está ali resolvendo nossos problemas e se acomoda e deita
um saco de farinha lá, como o gato de armazém. Tudo que não vem de Deus vem tirar nosso sossego. Lute contra isso. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.